Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao mais novo episódio do Afrocast, o podcast no Restaurantes Africanos. Desta vez com a edição do mês de Abril. Tenho aqui a honrosa presença de duas pessoas que acho que são conhecidas dentro da massa do Núcleo de Estudantes Africanos. Acho que vão concordar comigo, não sei. Ahm, são professores na Faculdade de Direito de Bissau, ou seja, na Guiné-Bissau, e estão cá precisamente na fase derradeira, digamos assim, dos outros ciclos que frequentam, nomeadamente o mestrado e o doutoramento. Falo da doutora Milisiana Rodrigues, por um lado, e por outro, do doutor Ricardo Costa e Silva. Desde já agradeço por terem aceito este convite. É uma honra estar aqui convosco. Eu acho que é a primeira vez que eu falo com dois professores assim num podcast e com uma total abertura. E creio que este episódio tem tudo para correr bem. E também espero que os ouvintes que estejam do outro lado a nos ouvir tenham também uma boa sensação, uma boa experiência com este episódio. Não sei se querem dizer alguma coisa antes de iniciarmos. Bom dia. Da nossa parte, falo aqui em representação da minha colega Melisiana. Temos que agradecer ao Núcleo de Estudantes Africanos. Esse agradecimento tem que ser dirigido à pessoa do Sr. Mauro. Para nós é uma honra estar aqui no Núcleo de Estudantes Africanos, voltar a esta casa e poder partilhar aqui algumas experiências, poder falar do nosso percurso, a ver se as nossas experiências, os nossos erros, os nossos triunfos poderão servir de incentivo, de cautelas para os nossos mais jovens. Pois, é exatamente isso que queremos, é exatamente esse o objetivo para com este episódio. Fazer uma passagem de testemunhos para as pessoas que cá estão, sobretudo tendo em conta que o núcleo é formado maioritariamente por jovens e por jovens na licenciatura. Esse é o nosso objetivo primordial para com esse episódio. Pronto, vocês, como referi, estão numa outra fase, não estão na fase da licenciatura, estão num outro ciclo de estudos. E o curioso é que um está no mestrado e outro está no doutoramento. Eu queria vos perguntar a cada um, porquê que vocês fizeram essa escolha, o que é que motivou, o que é que esteve por detrás dessa escolha de querer mais, de ir à procura de mais, ir mais além para um outro ciclo de estudos? Será que isso teve alguma influência do vosso percurso profissional, as áreas? O que é que dizem? Sim, sobretudo da docência, né? Eu já vim tarde, então, mas é necessário, era necessário. E estar na docência e pensar no progredir em termos académicos, isso é praticamente impensável, não é? Não é algo que se possa conceber-se, ficar-se só na licenciatura. E para nós isto é ter mais uma ferramenta para servir melhor. A casa onde nós estamos, a Faculdade de Direito de Bissau, já que praticamente ela que nos abre as portas para este novo ciclo de estudos, então não tínhamos como. Era quase uma obrigação para nós, não é? Seguir. Também tem a ver também com as nossas escolhas pessoais, sim, tem a ver com as nossas escolhas pessoais. Queremos evoluir, queremos contribuir mais e para contribuir mais temos que ter ferramentas para tal. Então significa que a docência, a experiência que vocês tiveram na docência, acabou por, de certa forma, atribuir uma certa ambição em querer mais, não é? Eu acho que nós foi uma plataforma. Sim, nós entramos na docência cientes de que isso era o caminho a fazer. Okay. Seguir na docência sem pensar chegar ao ciclo de mestrado e doutoramento quer dizer, é ficar no mesmo sítio. Não creio que já vem formatado desde o primeiro dia que entramos na faculdade como docentes, assistentes ou como assistentes, não, ou regentes, nós já sabemos que esse é o percurso, é inevitável. Se a pessoa querer continuar, por exemplo, na faculdade, no corpo docente da faculdade, tem que evoluir. Pois.
Eu tendo a reconhecer isso porque o rigor que está subjacente à atividade de docência faz com que sempre se pugne por mais e melhor em termos académicos, portanto faz sentido. E eu acho que tanto aqui na Faculdade de Lisboa, eu acho que a percepção dos docentes é a mesma, tendo em conta que os docentes aqui começam muito jovens, acabam a licenciatura este ano e no ano a seguir já estão a dar aulas, o que tem estado a acontecer ultimamente. E é mesmo, acho que é essa a mensagem que fica, que passa e que é pautada pelo Não há rigor progressão na carreira docente sem se acompanhar com a evolução académica, né? Exatamente. E o seu mestrado, se não estiverem, era em Direito Comercial. Sim, Não é? especialidade de Direito Comercial. Pronto. Eu e Direito Comercial não somos assim tão amigos, mas há gostos há gostos para tudo, né? Há gostos para tudo. Enfim. E porquê que foi por essa área? Desde a licenciatura teve uma maior... Sim. Ok. Sim. No 4º ano já tive Direito Comercial e foi assim daquelas cadeiras que mais me apaixonou. E foi um boom, não é? Sim. Okay. Eu senti-me, pronto, depois da licenciatura, senti-me quando entrei para a docência na faculdade, a minha escolha mesmo foi mesmo Direito Comercial. Okay. É uma área que sempre me apaixonou e na Guiné tem todo um interesse no direito comercial, porque é uma ponte entre aquilo que vem do legado do direito português, né, na Guiné-Bissau, e uma nova abertura para o lado mais francófono, né, da OADA. Exato, né, isso mesmo. Que é a Organização para a Harmonização do Direito dos Negócios em África. Então fica naquela ponte e é apaixonante. E pronto. Até mesmo aqui na faculdade já tinha notado que há uma grande massa de estudantes guineenses do mestrado que se enveredaram pelo direito comercial. Estudos sobre a OADA, já vi isso na biblioteca algumas vezes. Portanto, não é de se estranhar. Não é de se estranhar. E quanto a si, ouvi dizer que é do direito penal. Eu acho que aqui, pelo menos aqui na Faculdade de Direito de Lisboa, acho que não é das áreas assim tão apetecíveis aos estudantes, não sei. Bom, a minha escolha para o direito penal é uma escolha que tem na sua base um pensamento preguiçoso. Epa. Eu vou confessar. Tem um pensamento preguiçoso, porque estava aqui. Durante o curso gostava de algumas cadeiras jurídicas, estou a falar de teoria geral, direito das obrigações, apaixonou-me bastante direito administrativo. Então chegou uma altura que eu estava aí a balançar, né? Não sei qual seria o caminho, não é? E olha, para ser sincero, nunca pensei em ser docente. Olha. A docência me calhou, né? Okay. Não pensei nunca. Contrariamente à doutora Melisiana, que entrou para a faculdade mesmo a labutar para aquilo. Eu não, a docência me calhou. Mas a docência me calhou, mais ou menos comecei a pensar nisso, comecei a ter responsabilidades a nível do estudo lá para os últimos anos do curso. Depois, fazer mestrado foi um desafio pessoal, né? Foi um desafio pessoal porque depois de ter terminado a licenciatura aqui na Faculdade de Direito de Lisboa, decidi realizar 2 pós-graduações. Okay. Né? No âmbito dessas pós-graduações fui descobrindo que afinal o caminho não era aquilo que eu desejava, parar pela licenciatura, que podia fazer outros voos, né? E isso só fui descobrir ao longo daquelas 2 pós-graduações. Depois desafiei-me a mim mesmo e disse que vou fazer o mestrado, que é para poder sedimentar as bases da minha licenciatura. Okay. Então foi com esse espírito que eu entrei para o mestrado. Mas a escolha do direito penal no mestrado é essa escolha preguiçosa que eu lhe disse, né? Porque durante os anos, o 4º ano do curso, direito penal, além de ter um bom professor, né? Eu gosto mesmo de fazer referências ao professor João Matos Viana. Ok. Foi meu professor também. Que é um professor formidável de direito penal. É um professor que deixa qualquer aluno apaixonar-se pela cadeira. Eu gosto de fazer... Ainda durante esse tempo que eu estou cá a fazer doutoramento, encontrei com ele no corredor e fiz questão de lembrar-lhe que eu só fui professor de direito penal por causa dele, né? Porque revia muito na sua forma de estar, de dar aulas, que é muito apaixonante. E era uma forma também muito descomprometida, deixava os alunos ele tem um à vontade, discurso muito articulado. Muito articulado, pois. Então, basicamente é isso. E, como compreendia bem o direito penal, decidi optar
a cadeira que, sem fazer muito esforço, eu percebo. Se calhar é a cadeira que eu devo seguir para poder ter melhores resultados. E olha que... Pois, nessa perspectiva Sim. tem razão. E pronto. E dizendo que a docência lhe calhou, hoje em dia, já com a experiência que tem, faria diferente? Se arrepende desse caminho, dessa escolha? Nunca. Então, ao final de contas, tudo correu bem, né? Olha. Tudo. A docência me calhou, mas se tivesse voltado para trás, ia perseguir a docência desde o primeiro dia. Ok. Desde o primeiro dia. Com mais afinco, não é? Com mais afinco. Porque, no Excelente. fundo, É um excelente docente. a docência deu-me tudo o que eu precisava. Deu-me muitas ferramentas. Colocou-me bastantes desafios, Abre ajudou-me a portas, melhorar abre como portas. pessoa, como profissional. E disso não me arrependo e nem poderia ter arrependido. É precisamente disso que eu estava a referir quando fiz a pergunta à doutora Milisiana sobre a ambição. Porque eu acho que a docência amplia os horizontes, coloca as coisas em outros patamares. Sim, sem dúvida. e- E olha que na Guiné, este fenómeno é um bocadinho mais acentuado, porque no fundo, o que é que existe aí? Nós temos uma faculdade de Direito, que é uma faculdade bem pequenina, mas é pequenina no tamanho, mas é grande na fama, como costumamos dizer aí, de acordo com a nossa gíria popular. É grande na fama por quê? Porque a Faculdade de Direito de Bissau projeta a pessoa. É daqueles melhores sítios para trabalhar em Bissau. Oferece-lhe um conhecimento, mas não só. Mesmo em termos de universidades privadas, dar aulas na Guiné-Bissau, eu digo que é um privilégio. É um privilégio que torna um jovem, no início da carreira, bem conhecido na praça, porque todo mundo vai falar. Abre muitas portas. É uma referência. É uma Sim. referência. Pronto. É uma referência. Com certeza. E já agora, quais é que são as carreiras que vocês lecionavam na Faculdade de Bissau, além das mais óbvias, ou seja, Direito Comercial e Direito Penal? Começamos pela doutora Melisiana, que é mais antiga. Que é o mais antigo. Olha, aquilo que é direito civil, olha, comecei com direito comercial. Obviamente foi a cadeira onde eu estive mais tempo. Eu acho que se contabilizar do tempo que eu estive na faculdade, foi a cadeira que eu mais lecionei. Ok. Né? Como assistente, passei várias fases. Olha. Aí umas 6 vezes. Processo civil, também é uma área que me apaixona bastante. Processo civil 1. Contratos, teoria geral de direito civil. E, olha, acho que é basicamente tudo. Das cadeiras que eu mais lecionei na faculdade foram direito comercial e processo civil. Ok. Acho que processo civil tive umas 4 ou 3 vezes. Já não sei. Mas, No meu caso, quando ingressei ao corpo docente da faculdade, calhou-me logo ir fazer assistência no direito das obrigações. Que no fundo não era bem a minha praia, mas era aquelas cadeiras que mais me apaixonava na licenciatura. Portanto, também acabei por gostar dessa cadeira. Depois de sair de direito das obrigações, logo no ano a seguir fui dar direito processual penal, do 5º ano, como assistente também. Depois deste ano voltei ao direito penal do 4º ano, penal 1, como assistente. E 3 anos depois tornei-me regente de cadeira de direito processual penal. Fiquei lá uma média de 3 anos, depois penal outra vez. baixei novamente para penal, fiquei lá 2 anos e vim para o doutoramento. Ok. Então, basicamente, só tive experiência, mas na universidade privada onde eu dou aulas também, que é a Universidade Jean Piaget, também já lecionei Direito Penal 2. Eu também na privada, nas colinas, durante anos a fio, foi contratos e internacional privado. Ok. Depois comercial também, obviamente, os últimos anos comercial. Ou seja, na prática é uma grande experiência em termos de cadeiras, é uma grande polivalência de várias cadeiras e isso é de se louvar, acho eu, não é? Ter a capacidade e a possibilidade de lecionar várias cadeiras, algumas conexas, como obrigações e teoria geral de direito civil, mas outras, por exemplo, como direito internacional privado e comercial, pronto, embora haja algumas especificidades aí. Tem muita distância. É exatamente isso, é exatamente isso. Eu vos pergunto, como é que foi essa passagem de aluno para ser professor? Esse é o primeiro ponto. O ponto número 2, de professor para ser aluno de novo. Aqui
Como é que é esse trajeto? Como é que é esse trajeto? Olha, Como é que foi? Eu, enquanto aluno, cheguei na faculdade, logo no primeiro ano, nós nos apercebemos que os melhores alunos ficavam para casa. E eu sempre disse, eu vou ficar para casa, eu quero trabalhar para isso. E trabalhei para isso. Só que no ano em que eu terminei não havia vagas, né, para lecionar. Tive que esperar um ano e no ano seguinte eu entrei. Engraçado, eu entrei para a faculdade sem remuneração. É um concurso público, não é? Sim. Sim. Mas eu entrei sem remuneração porque eu fui voluntária. Eu disse, olha, mesmo que não houvesse remuneração, eu entrava. Só pela experiência mesmo? Sim. E eu entrei, também tinha. No critério. E por aquela ânsia de ser docente na faculdade. Licenciado de Direito Comercial, calhou-me logo. Naquele ano não havia assistente de Direito Comercial e o agora que disse logo, o docente, não é? Disse logo, olha, vens comigo porque é aquilo que tu queres e pronto. E fiquei lá muito tempo. Eu, por acaso, fiz muito tempo na docência antes de vir para o mestrado, mas também não reclamo muito porque deu-me para aprender bastante. Sim, ajuda a consolidar. Sim. E digamos que entre nós, a doutora Melisiana é aquela que já veio para o mestrado mais madura. Ok. Mais... Assim acham. Mais polida. Digamos. Com mais bagagens. Assim Pronto. eles acham, assim eles julgam. Ou seja, o preparo profissional que a docência lhe atribuiu tem vantagens. Comparando comigo, tem muita vantagem. Largas vantagens, não é? Eu saí da licenciatura, só fui fazer aventuras nas duas pós-graduações, depois enveredei para o mestrado. Mas eu confesso que era muito verde enquanto estava a fazer mestrado. Verde no sentido de não ter muita preparação. Quando olho para aquilo que eu era na altura antes da docência e olho para aquilo que estou sendo, vê-se muita diferença. É por isso que eu considero a doutora Melisiana aquela que veio para o mestrado já mais preparada que entre nós. Sim, e calhou-me. Direito Comercial é uma área que, se bem que também tive algumas dificuldades na adaptação a isso, não é? Voltar a sentar na cadeira, voltar a ser... A ficar do outro lado, não é? Do outro lado. Mas também não foi assim tão difícil. Quando eu cheguei eu estava com aquilo. Como é que será? Mas logo no início eu percebi que eram coisas que já me confrontavam no dia a dia. Olhar para um acórdão, analisar um acórdão, não era uma coisa assim que era completamente estranha a atividade que eu vinha fazer. Escrever o relatório. O mestrado está a fazer um mestrado científico, não é? Desculpa interromper. Sim. Ok, pronto. Então, escrever o relatório, essas coisas, e quem vem da Faculdade de Direito de Bissau, dos docentes... É o pão nosso de cada dia, não é? Não há escolha possível. Então, foi no início é um bocado complicado. Tu vais com uma ideia, ainda tens um professor para limar e etc. Já não é uma coisa que estás habituado a estar num lado. Essa ideia de afunilar, o professor manda-te afunilar. A partida tu vais com uma coisa e dizes, mano... Acho que vocês conhecem bem essa realidade, não é? A minha perspectiva está... Bom, já agora alguns alunos já tiveram aqui, quando nós lamentamos nos corredores, alguns alunos da Faculdade de Direito dizem... Estou a sentir na pele, não é? Estou a pagar exatamente aquilo que vocês fazem. Estão a provar o próprio veneno, entre aspas. Quando saíram as notas da fase curricular, eu estava ali na cantina, eu estava a reclamar, porque, bom, pronto, eu não tive má nota, tive boa, mas estava a esperar mais. A espera demais, não é? Aquela... Pronto, e estava aí com um grupo de alunos recém-chegados de Bissau na altura, e eles disseram, isso aqui agora estão a provar mesmo, a palavra foi mesmo, estão a provar ou seja, o estatuto de aluno é para sempre igual, independentemente da fase, independentemente da época. Não interessa, eu que o digo. Ando cá no doutoramento, mas para mim foi... A Melisiana conhece-me bem, sabe que tipo de pessoa eu sou. Eu sou uma pessoa preocupada. Preocupada fundamentalmente com aquilo que eu quero ser e o caminho que eu devo fazer para chegar àquilo que eu quero ser. De modo que ela sabe que quando... Ela sabe, e muitas pessoas que conversam comigo sabem que este doutoramento está a ser bastante desafiante. Podia não ser muito essa coisa toda que eu penso, que eu estou a encarar, que seja. Sim. Podia não ser. Mas essa é a sua própria forma de encarar as coisas. Isso não é errado de todo. É a minha forma. E confesso que dificuldades em termos da matéria, base de penal, de direito processual penal,
não estou a encontrar nada assim de transcendental. Tudo é tocar na mesma tecla. Mas as é aquela matérias que eu questão estava de querer habituado. fazer o Mas a melhor. questão Tá? é Exato. querer fazer Aprofundar melhor, mais. porque já temos esse ônus, né? Se é docentes, né? Sendo docentes, está na pele do aluno cá, olhar para os professores de cá. E acho que os próprios E eu professores, as começo pessoas à volta mesmo- exigem isso também, não é? Não. Olha que eles têm-nos todos por alunos. Não há essa diferenciação de que. Eles sabem que somos professores lá, mas eles não fazem essa diferenciação na sala, têm o mesmo critério para todos nós. Sim. Mas só que nós é que não podemos encaixar nesse critério para todos nós. Exato. Porque Dar compreendemos ao que- luxo de ficar só com o mínimo, o Eu básico. por exemplo, tive alguns seminários com alunos meus, quer dizer, especialmente um, né? O Camnaté Sim. já foi meu aluno. Na Guiné. Sim, na Ok. Guiné. Bom, diretamente não, mas já tive algumas vezes com ele. Uma vez substituí o docente dele de teoria e depois estive nas horários dele de processo civil com o Gorky, com o docente. E então, de certa forma, consideramos, já foi aluno quando eu já era docente na faculdade, tive Ok. seminário com ele. Então, estar ali, estar a dar, fazer coisas por fazer, de certa forma, impõe certo. Sim. Há uma responsabilidade acrescida que nós Ou temos. seja, é... E não só, e esta parte E você também tem tive mesmo com de o Macário partilhar. também foi Sim. meu aluno, então era aquela coisa, né? É aquela exigência que nós nos impomos, não é É o necessário. rigor, é o Sim. rigor, é o rigor. Mas isso devemos partilhar. O doutoramento, eu fico a comparar. Se me chamem de professor, eu até a brincar, né? Digo nos corredores aos meus alunos que andam cá a fazer mestrado, aos nossos alunos, Eu digo também. para não nos chamarem de professor aqui. Depois eu digo que Porque sim. nós não sentimos professores à frente desses professores. Não sei? Isto é bom que as pessoas tentam perceber o que é que nós queremos dizer com isso. Não sentimos professores à frente desses professores, porque o nível de preparação deles é abismalmente superior ao nosso. E como é que vamos ser chamados ambos de professores? É verdade que estamos a caminhar, né? Estamos nesta fase. Mas é bom que nós, enquanto africanos, tenhamos essa consciência de que não é o título que garante a competência da pessoa. Não é o título. Mesmo estando prestes a terminar a licenciatura, não fiquemos a embandeirar em arco a pensar que essa licenciatura já me torna um doutor, então enquanto doutor posso falar de tudo. Porque muitos de nós temos essas manias de... Sim, isso é verdade. Mauro, Ser pela tudo. sua cara, esses conselhos não estão... Ah, não. Longe disso. Muitos, Mas eu- ao terminar a licenciatura, tornam-se tudólogos. Eu só estou a prestar muita atenção, não é? Não pode ser, não pode ser. Eu costumo dar este conselho. Não é que eu não seja também arrogante, entende? Às vezes também queremos Também dar há uma por nós, basófia. de basófia e tal. Não é que não sejamos, mas o problema é que temos que ser o mais realistas possíveis. E humilde, sobretudo, não é? Humilde, sobretudo. Porque essas andanças, ninguém pode pensar que sabe tudo. A licenciatura não te dá essa bagagem. Até porque ninguém O mestrado nasceu aprendendo não te tudo, dá não é? essa Pois. bagagem. Nem o doutoramento vai lhe dar essa bagagem. É bom que Ponha tenhamos logo. isso em mente Sim. e começamos logo a perceber quais é que são os nossos handicaps da andança. Sim. Porque, no fundo, nós saímos da África com as escolas que temos, com níveis que temos, níveis dos professores, inclusive. Eu falo da Guiné. Sei que Cabo Verde é um bocadinho mais evoluído neste... E alguns países da África é um bocadinho mais evoluído. Mas as nossas bases na Guiné é uma base lastimável. E quando saímos dessas bases e chegamos a Portugal, isso eu digo para todos os estudantes africanos, têm que prestar muita atenção e ser muitos observadores. Observadores na forma de estar, observadores na forma de comunicar, observadores na forma de aprender novas linguagens, Sim. andar a estudar com efetivamente um caderno ao lado de vocabulários, descobrir palavras novas, tentar saber o que é, né? Em termos de concepção das coisas, porque aqui eu vejo os professores já na fase de doutoramento ou os professores que acabaram de Entrar para a docência. entrar para a docência, já recém-contratados, já terem já pelo menos 3 línguas. Sim, exato. E isto de línguas, quer queira, quer não, dá à pessoa muita bagagem. Né? Na minha área, no direito penal, praticamente todos os docentes desta casa já Aprender navegam alemão. bem em alemão. É alemão, sim. E a Alemanha é fonte de doutrinas penais. E isso tudo são vantagens que eles levam em relação a nós. Né?
Sem contar que tem mais meios, tem tudo. Isso tudo conta. Eu podia olhar para isso e dizer, bom, é porque tem mais meios, é porque nós não partimos do mesmo Ponto de partida. Mas isso seria desculpa de mau pagador. Pois. Porque se são chamados ambos de professores, algum exercício extra você tem que fazer para poder provar, para poder testar mesmo que és uma pessoa nessa caminhada do professor. E isso nos desafia. Sim. Nos desafia bastante. Com certeza. E é bom que os nossos mais novos começam já a A pensar. despertar, que não seja a pensar tardio nisso. como nós em algumas situações. Tardiamente é que despertamos. Isso é necessário esse caminho, é necessário ter essa ferramenta. E nós vamos buscando essas ferramentas agora que estamos a acompanhar com várias coisas. Quando podia ser um bocadinho mais leve se tivéssemos já A preparar o caminho Pois. para cá chegar. Exato. E é bom que os nossos mais velhos reflitam mesmo nisso. O E mesmo o Ricardo fala do alemão, por exemplo, quem quer conhecer o direito, digamos, comercial guineense, né? Não pode passar Francês, não é? sem saber o francês, porque existem coisas que estão na letra da lei que nós vamos pegar nas traduções, apesar de serem Não muito encontra boas, correspondência. não encontra correspondência. Já me dei com isso em várias vezes. Estar a olhar para o texto em francês e estar a olhar para a tradução em português e não estarem a dizer a mesma coisa. Pronto. E em termos de empenho, isto é bom que fique assente. Em termos de empenho, os nossos alunos devem empenhar-se mais. Porque quando se é africano e chega à Faculdade de Direito de Lisboa, uma faculdade tão exigente, né? A lógica não é estar a passear pela faculdade, a lógica não é estar a andar nos bares da faculdade, a lógica é estar enfiado na biblioteca, né? Para poder superar as nossas deficiências. Nós que, de certa forma, somos professores, passamos dias cá, né? A investigar. Mas podíamos dizer, não, em relação a essa parte base da matéria, nós já temos conhecimento, né? Então vamos dedicar 3 dias ou 2 dias por semana para fazer só trabalhos que têm a ver com o tema que eu vou tratar no meu relatório. Não. Estar na faculdade implica o quê? Implica estar de corpo e alma enfiado na biblioteca e superar todas as deficiências que já vinha com. E depois poder fazer um novo caminho, tentar perceber o direito português, porque não é por acaso que escolheu Portugal para fazer mestrado ou para fazer doutoramento. Você não pode estar na Faculdade de Direito de Lisboa e não conhecer os recantos da faculdade, por exemplo. Isto chama-se integração. Você não pode estar na Faculdade de Direito de Lisboa e não ler as obras emblemáticas dos autores desta casa. Porque quem vai ser o seu arguente? Pode lhe calhar É verdade. dos autores conceituados de Portugal. Eu digo isso, desculpa aqui alguma indiscrição, de colegas do Brasil, por exemplo, que é um sistema, apesar de ser da língua portuguesa, é um bocadinho diferente. Vejo de alunos estrangeiros que vêm para cá, dos chineses, de alemães, de franceses e alguns nórdicos que eu encontro no corredor da faculdade. Mas o que fazem é sair das aulas e ir para casa. Mauro, isto é sério. Sair das aulas e ir para casa. Você acha que... Você não domina a língua, por exemplo, né? Não conhece a forma de pesquisar na biblioteca e vai me apresentar um relatório para o professor desta casa ler. Isto estamos a transmitir uma ideia do próprio professor. Eu os meus alunos na sala, havia posições que eu exportava da doutrina portuguesa, mas havia domesticações que nós fazemos lá para o regime jurídico guinense. E há posições que nós tínhamos, que nós gostávamos que os alunos repetissem essa posição, porque, entende? Sim. É também uma forma de reconhecer os professores. Exato. E que ninguém se engane. Não há como enfrentar um júri e não conhecer a forma de pensar do membro do júri, e não conhecer inclusive a doutrina base daquela casa que vai lhe atribuir um grau. Sim, isso também é verdade. Temos que pensar seriamente nisto e parar de entrar aulas e ir para casa, tentar permanecer, tentar descobrir e tentar atualizar no máximo. Eu acho que nós podemos extrair daqui duas coisas, ou duas conclusões. A primeira delas tem a ver com o facto de teres um certo grau, seja de licenciado, mestre, doutor. Isso não significa automaticamente que tu sejas uma pessoa extraordinária em termos de conhecimento exato. Até porque as duas coisas são diferentes. Podem se compaginar, como podem também não se compaginar.
Eu digo isso porque nota-se muito, e às vezes aqui na faculdade, infelizmente, o inverso disto. E às vezes podes até ser um mestre ou qualquer outra coisa com uma média elevadíssima e não teres a capacidade de transmitir. A capacidade de fazer isso chegar, esse conhecimento que tu assimilaste, mas não consegues transmitir de forma clara para que uma pessoa do teu lado consiga perceber também com a mesma clareza. Esse é um ponto. A outra conclusão é, sobretudo para quem está na fase final da licenciatura, os mais jovens, como esteve aqui a referir, ter uma mente aberta. Uma mente aberta que consiga absorver tudo aquilo de bom que a faculdade, o fato de estares a frequentar esta faculdade, absorver tudo que de bom a faculdade tem a oferecer. E isso não vai só pelo cumprimento estrito das 40 cadeiras que temos na licenciatura, é mais do que isso. É mais do que isso. Eu acho que, tendo em conta estas especificidades que a Faculdade de Direito tem e proporciona, o aluno daqui, seja de licenciatura, seja de mestrado, seja de doutoramento, tem tudo para triunfar e ir mais longe. Independentemente do fator nota e isso, porque isso, às vezes, pronto, eu não tenho experiência laboral, mas de acordo com aquilo que dizem, a nota às vezes pouco importa. Às vezes pouco importa. Antes é a postura, é o comportamento, é o rigor que a pessoa tem, que pode ter ligação com a nota, é verdade, mas também pode não ter. Portanto, pode não ser um fator determinante. E a vida nos ensina isso. Um professor nosso do doutoramento disse-nos, não é aquele bom aluno que chega ao doutoramento. Disse-nos, é aquele aluno que mais trabalha que chega ao doutoramento. Porque o professor estava a falar com a experiência dele, desta casa, inclusive, de melhores alunos que saíam, mas outros perdem-se pelo caminho, porque depois deixaram de gostar de trabalhar e tal. A componente das aulas, a componente das notas é uma componente importantíssima, né? Mas, a par deste componente, temos que fazer o outro caminho de tentar ser o profissional. Exato. O profissionalismo é que nos leva à excelência. Isto, temos que pensar também nisso. E agora, passando por uma outra questão, vocês tiveram alguma outra experiência profissional além da docência que gostariam de compartilhar aqui? Pois, eu tive várias. Sim, pois, eu sei, é verdade. Exemplares, diria eu. Mas pronto, foram, tudo trouxe, acho que foi uma construção da profissional que eu sou hoje. Eu passei como jurista, assessora de um banco, tive também como assessora do ministro, no Ministério da Agricultura, uma dada altura. Depois tive, agora estou até hoje, né, como magistrada no Tribunal Militar. Já há 11 anos como magistrada no Tribunal Militar. Um mundo, não é? É um mundo. Muita coisa. É muita coisa. Mas foi assim, sobretudo de entrar para o Tribunal Militar. Na altura o Ricardo sabe, foi assim uma loucura miliciana. O que é que ela vai fazer no Tribunal Militar? Nas Forças Armadas? Não, isso não. Muita gente até hoje me diz, tu estás não é o seu perfil. Não estás no lugar certo. Mas eu vejo. Mas como é que as pessoas sabem isso? Como é que as pessoas podem imaginar isso? Eu acho que nós devemos, se nós nos primamos pela excelência, devemos colocar essa excelência à disposição dos lugares onde menos existe excelência. Pois, uma boa forma de pensar, acho. Pois, eu acho que havia um certo preconceito em relação às Forças Armadas. Só lá vão pessoas que não têm qualificação e etc. E eu quis ver isso de perto, porque eu sei, eu cresci no meio, né, dentro das Forças Armadas, digamos assim, e eu sabia que isso era só um preconceito. Havia pessoas que iam além desse perfil. Mas eu queria estar lá para poder contribuir. E eu não me arrependo. Durante esses 11 anos, eu acho que eu contribuí de certa forma, tanto para o Tribunal Militar, como também para as Forças Armadas em si. Mas as pessoas me diziam, mas o que é que estás a fazer nas Forças... Até hoje, o que é que estás a fazer nas Forças Armadas? Mas foi uma escolha que eu não me arrependo. Eu faria tudo de novo. E... Tem as suas mágoas, mas... Certamente. E como é que foi conciliar isso com a docência?
Foi. Devo Tranquilo, porque imaginar. eu já entrei para o Tribunal Militar sendo docente. Ok. E logo no concurso, quando fomos às entrevistas, eu já tinha dito que a minha escolha primária seria a docência, se fosse incompatível, mas não é. A magistratura é incompatível com o exercício de várias outras profissões, mas Sim. não com a docência. Então, tranquilo. E sempre tive apoio assim do tribunal, por exemplo, todos os presidentes que lá passaram sempre me apoiaram. E depois eu tive a sorte de passar um longo período com um presidente que também tinha sido docente na Faculdade de Direito Ok, de São isso já é- também. Isso já é um Sempre ponto. me dizia, olha, quando tiveres que ir, vai. Então, Uma questão, as Forças Armadas Guineenses ainda têm a designação de FARP, não é? sim. Ok. Bom. Aí. E quanto a mim, eu olhando docente, a minha primeira carreira profissional foi de advogado. Obrigado. Aqui ou na Guiné? Na Guiné. Na Guiné. E olha que nunca pensei ser advogado. Mais uma vez. Mais uma vez. É as coisas calham, mas acabam por abrir-me muitas portas. Né? Nunca pensei ser advogado. Eu fiz o curso de Direito para ser juiz. Isto muitas pessoas não sabem, mas quando alguém que me Para mim foi o inverso. Desculpa só interromper. Sim. Foi o inverso. Porque enquanto eu estava na faculdade, eu entrei na faculdade já com... Eu aos 13 anos decidi que queria fazer Direito, né? E tinha todas as pessoas assim, duas pessoas, sobretudo ao meu redor, um que era já magistrado no Ministério Público e o outro docente na faculdade, que era o Dr. Mário Vaticano e o Gorky Medina, e eles diziam-me sempre, tu vais para Direito, tu és boa nisso, tu vais para Direito. Já desde muito jovem a tentar trilhar os o Dr. Mário caminhos. dava-me livros de Direito para ler e depois discutíamos longamente sobre isso. Então eu apaixonei-me pelo Direito assim, aos 13 anos, 14, já sabia, eu antes queria ser jornalista. Até tive uma experiência na rádio, mas pronto. Polivalente, É mesmo. Uma experiência na rádio, mas pronto. E eu, quando entrei para a faculdade, agora falando nisso, eu entrei para a faculdade, todas as pessoas, não, vais ser uma excelente advogada, tu vais ser uma excelente advogada, os meus professores e etc. Mas olha, fui fazer o estágio de advocacia, comecei, fiquei lá, acho que 3 meses, eu disse, isso não é para mim, sinceramente. Ao contrário, me estou a Ricardo. A experiência é quem dita. Mas quem me incutiu fazer curso de Direito foi um senhor que andava aí a olhar para mim, a lançar as minhas notas aí numas cábulas que eu tinha aí. Olhou para a minha nota e disse, tu és bom aluno, o que é que pensas ser eu? Queria ser piloto, né? Mas já estou a ver que como guinense a piloto não se chega, né? Disse, e em que curso estás a pensar novamente? Eu disse, não sei, honestamente. Diz-me, olha, faz Direito, que é um curso que está a dar, que tem muitas saídas profissionais e tal. E a partir do momento que me incutiu fazer Direito, fui pesquisando quais é que são as saídas profissionais que o Direito dava. E encontrei com a magistratura judicial e decidi logo que queria ser juiz. Mas isso também de ser juiz foi muito também a cola do professor Emílio Cafto Costa. Ok. Porque olhava para ele como uma das referências quando entrei à faculdade de Direito. Ele foi presidente do STJ, Olhava não é? e continua a olhar. Não, foi um candidato à presidência. Ok. E tinha tudo para ganhar, né? Mas coisas nossas que não vale a pena aqui. Mas olhando para a figura desse senhor que é juiz, eu também disse, se calhar nessas profissões jurídicas que eu tenho, ser juiz é que mais... Chama a atenção. Não é só a questão de chamar a atenção, mas tinha a ver com o meu perfil. Ok. Né? Outras profissões, eu vou ter que engolir muito sapo, não gosto de engolir muitos sapos. E eu gosto de sentir-me independente, gosto de sentir-me livre, tomar as minhas decisões de acordo com o meu decoro, de acordo com os meus valores, de acordo com a minha honestidade. E quando olho para a Guiné, muitos dos coitados vão ao tribunal e a justiça tem olhos lá. E eu disse, para ajudar a construção deste país, onde é que eu posso ser útil? E comecei a pensar, qual é a zona, qual é o setor que, ao estar a funcionar convenientemente, poderá imprimir mudanças em todos os outros setores. Eu pensei, claramente é setor judicial. Se eu for juiz, vou trabalhar afincadamente para que a justiça seja realizada e com isso mudamos o país. Exato. Foi essa a minha primeira concepção. Mas acabei sendo advogado por
alguns tempos, mas logo na primeira oportunidade que apareceu um concurso para candidatar-se ao posto de juiz, candidatei-me e fui sofrer 2 anos de formação no Senfoz. Depois fui nomeado como juiz, mas eu digo que sou juiz formalmente porque acabei tendo já um processo disciplinar à porta de entrada. Epa! E além dessa profissão prematura, ou seja, curta de juiz, e além de advogado, além de docente, também sou consultor lá e sou formador do Centro Nacional de Formação Judiciária, que é coisa equivalente ao SES. Ao SES, ok. Também as consultorias vão-se fazendo. Sim. E a Meligana também é consultora. Sim, eu acho que isso ocorre sempre, não é? Acho que isso ocorre sempre. Consultoria Mas eu jurídica. mais para as organizações de sociedade civil. Eu faço mesmo para alguns organismos das Nações Unidas, já fiz para a FAO, já fiz para a PNUD. Pronto. E o mais, ainda relacionado com a experiência profissional, disse que depois de ter acabado o curso fez 2 pós-graduações, não é? E depois partiu diretamente para o mestrado. Enquanto que assim foi acabar a licenciatura, dar aulas logo, ter uma certa... docência. Exato. A partir de um certo ponto de vista... Calejar-se. Exato. Ainda fui trabalhar na Assembleia. Pronto. No Centro de Documentação da Assembleia. A partir de uma certa perspectiva, as pessoas poderiam dizer teve uma maior facilidade por logo após o fim do curso, 2 pós-graduações e depois o mestrado de uma vez. Não perdeu tempo. E as pessoas, mas a doutora Milisiana perdeu tempo porque foi dar aulas, só depois de muito tempo é que foi fazer o mestrado, podia já estar agora no doutoramento. Eu presumo que as pessoas alguma vez disseram isso. Muitas vezes. Mas só que eu presumo, mais uma vez, que é o contrário. O tempo que teve, a vasta experiência como docente, como magistrado e tudo mais, eu acho que foram determinantes para moldar aquilo que vê sobre si mesmo como profissional. Aliás, até reconheceu há bem pouco tempo e também o Dr. Ricardo estava a dizer que isso lhe amadureceu. Mas isso é uma coisa que nós temos que aprender, a ler o tempo. Exatamente, o tempo certo. E saber qual é o nosso tempo. É que as pessoas às vezes gostam de imitar o percurso de outrem. Não é? Cada um tem o seu tempo, a sua fase, a sua preparação e o seu caminho a trilhar. Nunca seremos a mesma coisa. Eu e o Ricardo somos melhores amigos, mas eu não tenho o meu percurso com o Ricardo. Nem irei ter. Vamos conversar sobre as minhas escolhas, vou falar das minhas escolhas, mas não serão as escolhas dele também, não necessariamente. Uma coisa é inspirar-se numa pessoa, no percurso de uma pessoa, uma coisa é fazer o percurso, imitar. Isso nos tira toda a identidade, toda a autenticidade. Eu fiz o meu caminho, não aconselho ninguém a fazer o meu caminho, mas foi o meu caminho. E eu sinto-me bem com o caminho que eu fiz. A dada altura, eu pensei, eu tenho arrependimento de não ter feito isto mais cedo. Vem sempre isso. Agora com filhos e etc, outras coisas a pensar também, podia ter feito isso mais cedo. Mas eu vejo que tudo aquilo que eu fiz conduziu-me até aqui e estou a sair bem. Porque a experiência calejou-me, né? Eu acho que é mesmo de sabedoria a pessoa saber o seu próprio caminho, o seu próprio destino, encontrar-se a si mesmo e não apanhar o seu próprio espelho e mudar de posição para refletir numa outra pessoa. Porque as oportunidades, algumas não repetem. É mesmo. É mesmo. E o tempo... Se tiver a oportunidade de começar a trabalhar, eu digo, eu nem sequer queria fazer mestrado. Mas depois eu disse, se calhar faço mestrado para maximizar as minhas chances de conseguir um bom emprego. E fiz mestrado com essa perspectiva. Mas eu sempre digo, eu reconheço que a Belisiana está mais bem preparada para o mestrado do que qualquer um de nós que viemos cá parar, né? Mas porque no fundo trabalhar dá-nos algumas ferramentas. Eu, por exemplo, se tivesse seguido direto para o doutoramento na altura, obviamente que podia não correr bem, porque não tinha nenhuma componente prática. Porque o direito, quer queira, quer não, a pessoa não pode ser jurista e ser chamado de jurista e não ter nenhuma profissão jurídica. Está a entender? Sim, estou.
não ter profissão jurídica é meio caminho andado para a pessoa se perder, para ficar jurista formal, não jurista material. É por isso que a componente prática é muito boa. É muito boa. Eu valorizo muito a componente prática, porque a componente prática eu tiro ilação em mim mesmo. Aquilo que eu sou hoje, obviamente, que nem chegava a metade. Sem componente prática. É que o direito, felizmente, é teórico, mas é prático também. É prático. Acho que nem podia ser uma sem outra. É o que eu digo. Não há como ser um bom jurista se você não dominar a teoria, porque é a teoria que vai lhe permitir praticar. Mas essa coisa de já estar calejado, já estar preparado para o mestrado, às vezes também é enganador de certa forma. Falo por experiência. Eu falo por experiência própria. Esta é a parte, não é? Não, por exemplo, a minha especialidade de Direito Comercial, mas era óbvio que as pessoas às vezes perguntavam, o professor Januário Correia, nós temos um professor Januário Correia que é de Bissau, não é? O professor Januário. Está bastorário, teve cá. Sim. Ele sempre dizia, olha, isso vai ser assim, tipo, a correr, porque estou a escolher um tema de Direito Comercial guineense, vai ser mesmo, tipo, bem fácil. Mas eu não fui para a facilidade. O tema que eu estou agora sobre a minha dissertação é tema de direito marítimo. É verdade que tem tudo a ver com a área que eu gosto e uma das matérias que eu mais gosto também no direito comercial, que é a intermediação e etc. Mas pronto, vou abrindo novos horizontes. Aqui, por exemplo, eu escolhi a optativa marítimo exatamente por causa disso. Eu queria escrever sobre marítimo, não sobre comercial puro ou sociedades comerciais. Para mim seria evidente. É um novo desafio que eu me coloquei. Não, mas então, isso é verdade. Assim, isso é verdade. Não é um dado adquirido, não é? E nunca será. É sempre bom ter algumas é colocar-se mais um bocadinho, um desafio a mais, não é? É como as pessoas dizem, por aquilo que já fizeste no mestrado, doutoramento para si vai ser a pera doce. Não é só no mestrado. Por aquilo que já escreveste tanto, porque felizmente tenho um número considerado já de publicações. Pois. Mas eu, quando as pessoas têm esse crédito em mim, eu fico mais assustado ainda. Porque eu é que sei as minhas dificuldades. As pessoas não sabem. Eu é que sei o que é que eu estou a passar. Não, mas isso também às vezes, sim, a verdade é que nós nos preocupamos com o resultado final, como é que será. Não queremos que seja só uma coisa por fazer, não é? Porque, bom, pronto, eu, por exemplo, eu dizia sempre, se eu chegar aqui e tirar um 15 como média no mestrado, eu não fiz nada. Tipo, eu não trabalhei. É aquilo que eu normalmente, sem me esforçar, podia ter. É aquele rigor que estávamos a falar anteriormente. Então o Ricardo tem também disso, não é? De achar que, bom, pronto, se eu chegar àquilo que se eu correr o mínimo olímpico, eu não fiz nada. Eu tenho que fazer muito mais do que o mínimo olímpico. Colocar-se sempre um desafio acima. É como também na licenciatura. Eu acho que eu entrei para a faculdade, todos nós tínhamos as nossas dificuldades. Mas eu dizia, olha, se alguém consegue tirar 14 nesta cadeira, eu também consigo tirar 14. É mesmo. E também, para todos que estão aqui, não é impossível. Se alguém consegue, tem um cérebro, tem as ferramentas e consegue tirar um 14, consegue tirar um 15, eu também consigo. É mesmo. É essa a mentalidade. A parte, lá está, sempre terá uma pessoa a avaliar. E um dos bons conselhos que eu recebi aqui foi do professor Edson Jabulá. Quando eu cheguei, ele disse, trabalha como se fosses trabalha como se estivesses a atingir a nota máxima. Pelo menos, ainda que não tenhas aquela média, tu em ti já ficas satisfeito com o trabalho. Percebes? Eu posso trabalhar para ter um 19, eu posso vir a ter 17, mas pelo menos eu sinto-me satisfeito. Quando olho para o trabalho, eu sei que eu... o esforço, né? O esforço não foi em vão também. Eu tive outro critério, olhou para outras coisas e etc. Não me deu 18, não me deu 19, mas deu-me 17. Mas eu sei que eu trabalhei por... E temos que aceitar que a avaliação nem sempre é mais justa. Porque já passámos também... Pois, os professores é que sabem isso, não é? Não, mas nem sempre é justo. Ninguém lhe engana a dizer que a avaliação é sempre objetiva. Nós tentamos aproximar... Mas é muito difícil. Sim, por exemplo, às vezes... Bom, vamos falar da experiência da docência. Um aluno que resolve, que sempre nos tira 10, chega no exame de junho, tira, vamos lá pensar, tira 16.
Para nós já começamos com uma certa... A estranhar, não é? Bom, pronto, acontece. Chega no exame oral, porque lá na faculdade o exame oral é obrigatório. Ninguém escapa. Chega no exame oral, faz uma oral assim espetacular, nós nos confirmam o 16 que teve. No exame. Sim, mas começa a cair para o aluno de 10, ficamos já... Nem tanto. A avaliação, quer não tem essa componente Tem. subjetiva. Tem. Acaba Os mais justos tentam aproximar-se à justiça, mas nem sempre acontece. Por exemplo, chegamos a estar numa situação entre ver a quem chumbar e a quem passar, entre a ponderação de passar uma acaba por levar a passar muitas pessoas por arrastamento, entre a ponderação de chumbar uma pode levar a chumbar muitas pessoas por arrastamento, tendo em conta a prestação daquele dia, tendo em conta a nota com que vieram. Muitas coisas contam na avaliação, é por isso que eu digo, o importante é que o professor não tenha nada premeditado, que faça tudo tentando aproximar a objetividade, reconhecendo o esforço de cada um e no final... E também é uma coisa do lado de estar da cá do aluno. Eu acho que eu sempre pensei de uma forma, eu não vou criar preconceitos em relação à matéria nem em relação ao professor. É uma forma de vencer. Sim. Porque às vezes nós ouvimos assim, o professor X é mesmo complicado, o Ricardo, olha, ninguém faz a cadeira. A Melisiana é terrível. Eu tenho essa fama. A Melisiana é terrível, nas notas, ela não sei o quê. Eu não vou criar preconceitos, cada um tem a sua história, o seu caminho, eu vou trabalhar. No final, aquilo que eu tiver, pronto, eu sei se aqui houve justiça, aqui não houve, podia ser melhor e tudo, mas parar para empenhar-me sem os preconceitos. Nós às vezes temos preconceito em relação à matéria, em relação ao professor, é super difícil. Quando eu entrei, uma coisa que me valeu muito, quando fomos para o 5º ano, de privado, uma das cadeiras que eu também gosto muito no direito, todas as pessoas... É mesmo muito difícil. O DIP é aquela cadeira difícil. Eu dizia, mas qual é a dificuldade no DIP? Eu fiz DIP com 14. E assim, mas qual é a dificuldade aqui? E eu vinha passando essa forma de pensar, olha, se começares a criar preconceitos, vais ter bloqueios. É mesmo. Bloqueios. Ou em relação ao professor, em relação à matéria, mas cria bloqueios e não evoluís. E às vezes os professores têm pouca ou até mesmo nenhuma pedagogia. Isso às vezes falha do lado dos professores e infelizmente acaba por ter impactos mesmo diretos na avaliação do aluno, mesmo aqui. Isso é em toda a zona, é em todo lugar, mas eu creio que, eu falo por mim e falo por Ricardo também, que eu sei que nisso nós compartilhamos as mesmas bases. O professor não está na vida do aluno só para transmitir a matéria. O professor, querendo sim, querendo não, marca a vida do aluno, pela negativa ou pela positiva. É mesmo. E, sem saber, o professor é uma influência na vida do aluno. Então, enquanto tu sabes aquilo que tu tens, esse poder que tu tens, tu deves influenciar positivamente. Da melhor forma. O professor é uma influência. Para mim, a docência impõe certos comportamentos, creio que o Ricardo também, muitos de nós, certos comportamentos dentro da sociedade que nada tem a ver com a docência. Porque a partir do momento, é como o sacerdócio, a partir do momento que tu dizes que tu és docente, tu tens responsabilidades sociais e essas responsabilidades sociais vão-te perseguir onde quer que tu estejas. E além do mais, até nas nossas relações com outras pessoas, as nossas relações amorosas, as relações de amizades que nós constituímos, tudo isso, as pessoas começam a tem uma outra visão da pessoa. E então eu digo que ser professor é assumir-se que quer ser uma influência positiva dentro da sociedade. Eu não espero como... Nós às vezes saímos em lição e encontramos com os nossos alunos por ali, né? Eu e o Ricardo já fomos ao restaurante e o nosso aluno ali... Desculpa, para não ser visto, não é? Para não ser visto, mas nós estávamos na nossa também, né? E o Ricardo às tantas... Reparaste que aquilo é um livro nós estamos aqui na nossa vida, mas mesmo há coisas que nós não temos ousadia de fazer. Porquê? Porque somos docentes e nós temos que influenciar positivamente a nossa geração, influenciar positivamente a nossa sociedade. Mas eu acho que há poucos professores que pensam assim. Acho que há poucos. Bom, mas o professor deve pensar assim. Deve.
Pois, né? Porque lá está, não há coisa mais ingrata no mundo que é o professor estar com toda a seriedade dentro da sala de aula a transmitir a matéria, mas não só a transmitir também os valores. Mas depois a vida desse professor não é talhada a esses valores. Aquilo que tu dizes É completamente contrário àquilo que você faz no Exato. domínio profissional. É mesmo. Não há coisa mais hipócrita a se fazer que isso. Isso prejudica a avaliação, enfim, né? E sobre aqui a avaliação, já sabemos qual é o tema da doutora Milisiana. Qual é o seu tema? Qual é que foi do mestrado? E agora o doutoramento, o que é que está a pensar produzir? Bom, a minha dissertação do mestrado era sobre a mutilação genital feminina. Ok. Mas tinha um título que é a excisão clitoridiana à luz do ordenamento jurídico guinense. No fundo é olhar dentro do núcleo geral da mutilação genital feminina, destacar aquela particularidade que tem mais incidência na Guiné-Bissau, que é só a extração do órgão genital. Pode chamar. Este nome é pesado. Ok. Mas o meu tema Mas é isso. deixa né? que eu diga que a apresentação da obra do Ricardo, eu tive lá o privilégio de ser a MC. A MC. Ok. Foi daquelas que o espaço do Centro Cultural Português, né? Como diz o... Até hoje lembro né? o Dr. Antônio Nunes. Disse que teve... Ninguém mais encheu esta aquele casa espaço. como o Dr. Olha. Não havia espaço, então, só para mostrar a pertinência do tema e também aqui fazer já uma ponte com quando nós vamos escolher os temas aqui. Tipo, eu podia escolher um tema meramente... Comercialista. Não é comercialista, mas um tema que nada dizia, que falasse só do ordenamento jurídico português. Ok. Mas eu acho que quando nós estamos aqui somos desafiados a investigar e a trazer um mais dentro da ciência jurídica dos nossos países. É mesmo. Queria mesmo focar nesse ponto. Eu, por exemplo, ao transitário no ordenamento jurídico guinense, esboço de uma teoria geral. A figura do transitário, que hoje é dito que é o arquiteto dos transportes, não tem nenhuma regulamentação no ordenamento jurídico guinense. Então, nós temos que construir as bases para essa construção. Servir, pois, É mesmo. porque hoje em dia é inevitável. Existem transitários no ordenamento jurídico guinense, mas não tem um regime onde se possa apoiar a atividade. Né? Então, é construir. E nós estamos exatamente a esse exercício. O Ricardo pegou numa coisa que era, a lei era de 2011, que não havia muitas coisas muitos escritos sobre isso. Praticamente Acho que foi artigos científicos só tinha 2. E tinha um livro mais na perspectiva sociológica e tinha um outro livro mais na perspectiva jornalística do fenómeno. Então, basicamente, só pude contar com o artigo do professor Augusto Silva Dias e o artigo de uma procuradora, que já não me lembro bem o nome, mas tem algum apelido que é Martins Leitão. Helena Martins Leitão, se a memória não me falha. Ok. São essas Eu, para construir as duas bases, bibliografias que eu tive. construir as bases, eu tenho que ir muito no direito, né, dos países à volta da Guiné-Bissau, sobretudo os países da África Ocidental e Central também, porque nós estamos numa organização de transporte marítimo que faz ponta da África Ocidental e Central. E tenho que ver lá os regimes para ver se conseguimos trazer alguma coisa para o ordenamento jurídico. E esse é esse exercício que se requer. Quando nós estamos aqui para construir algo. Né? Algo que vai ser útil dentro do nosso ordenamento. Ainda que estejamos a falar só do ordenamento jurídico português, não podemos esquecer fazer as pontes também. Eu vejo isso Temos sobretudo que deixar como... contribuição aos nossos países. É mesmo, eu vejo isso sobretudo como um trabalho patriótico. É. Para mim isso é um trabalho patriótico. E digamos que o meu tema, lá por volta de 2020, praticamente caiu em desuso. Mas voltou a ter mais um boom a partir de 2024 para cá. Eu fiquei a pensar, mas o que é que está acontecendo ao mundo? Por exemplo, nesta faculdade, já há um mestrando e uma doutoranda com o mesmo tema de mutilação genital feminina. E na faculdade na Católica há um e na Nova há o outro. Parece que o tema voltou à ribalta. Sim, está em cima da mesa, Está não em é? cima da mesa E obviamente novamente. vão buscar subsídios. Sim, é inspiração, não é? Exato. E praticamente todas essas pessoas Beber contactaram- nessa sim. fonte.
e já tive a partilhar algumas experiências sobre o tema com... Yeah. Bom, E e para o quando doutoramento ainda não sei, né? Eu estou cá como bolseiro, né? Candidatei-me com um projeto sobre droga, porque droga está a ser um boom no nosso país. Só que eu já vinha com essa antivisão que matéria de droga não é por acaso que nenhum penalista escreve. Todo mundo foge à matéria da droga, afinal é um presente envenenado. Droga é um terreno movediço. Vai ligar a muitas outras matérias que você não sabe onde isso vai dar. É um tema bastante desafiante, é um tema apaixonante, é daqueles temas que você tem a certeza que quando terminar a tese vai ter publicação. Isto não tenhas dúvida. Só que lá É um está. tema fraturante, não é? Como construir esse tema para corresponder todas as ligações que ele Isso que é suscita? difícil. Isso que é difícil. Bom, e estou a pensar ainda, mas Mas pronto. a ideia é essa. E já falámos aqui sobre a cultura jurídica comercial e penal em específico, mas em geral, como é que vocês veem a cultura jurídica nacional guineense, em termos gerais, assim, de pessoas nacionais guineenses a escreverem sobre o seu próprio ordenamento jurídico nos mais variados temas? E eu devo imaginar também que, à semelhança dos outros países africanos de língua portuguesa, há também pessoas estrangeiras, nomeadamente portugueses, que escrevem muito sobre os nossos respectivos ordenamentos. Mas, em termos nacionais, como é que vocês veem isso com bons olhos, ou que ainda há aspectos a melhorar, aspectos obviamente por construir? Muitos aspectos por construir, por melhorar, mas também há um Mas caminho que estamos. já tem sido trilhado, sobretudo pela Faculdade de Direito de Bissau, não é? Com os nossos centros de investigação de direito privado. E nisso andamos bem, modéstia Sim. à parte. Modéstia à parte, também houve um tempo em que adormeceu bastante, Sim, sim. né? Mas houve assim um reavivamento disso nos últimos 3 anos, né? E acho que há um número. Quatro ou cinco. É bom referir que foi o professor Hugo Ramos Alves Quando é teve lá que e funcionou. deu essa vivacidade. Sim, aos porque há um nossos número boletins. considerável de guineenses aqui no meu estado, que eu Sim, mas vejo. Há já um número havia- considerável. Eu acho que a maioria que veio da parte da faculdade sempre escreveu esses temas. Sim. Nacionais, não é? Nacionais. Sim, com preocupação no ordenamento jurídico. Isso é bom, não é? É Os para alunos continuar. É de para Guiné, continuar. geralmente, todos aqueles que estão ligados à faculdade que vieram para cá sempre escreveram algo direcionado à nossa cultura jurídica. Isso é para continuar, é para fomentar e para que haja E cada vez digamos mais que, em alcance. termos de publicações na Guiné, andamos muito bem. Eu vou lhe partilhar só um episódio que tive a amarga experiência de estar a assistir. É que nós estávamos numa reunião na CPLP e chegaram uma parte da doutrina guinense e expuseram que a Guiné pelo menos conta com 2 doutrinas. Eu fiquei escandalizado. Por quê? Porque na base deles, no registro deles, né? Estava aí 2 obras, um que era do professor Emílio Cafto Costa e outro que era do mestre Weller Silva. Eu fiquei escandalizado. Eu disse, não, mas que trabalho vocês estão a fazer nesse sentido de recolher Sim. os escritos da Guiné, pelo menos na área jurídica? Disseram, não, são os dados que nos chegam e tal. Eu disse, ok, tá bom, mas eu vou para a Guiné esta semana e mando-vos... Nem era todo o acervo, era só uma parte. Eu disse, preparam-se porque vão ter muito que catalogar e muito que registrar, porque nesta parte, felizmente, podemos nos gabar de Os termos boletins muitas da coisas faculdade já estamos no escritas. boletim número 11. Não. Estudos sobre a ARA já estão no ARA 3. Sim. 3. E sem contar que 12 já está prestes a sair, os Sim. estudos comemorativos daqui a nada saem. Sai. E o que é que Tem tem estudos comemorativos dos 50 anos do constitucionalismo guinense, também está a caminho. Também aquela questão do género, né? Mas Sem contar com as dissertações do mestrado também que já estão a ser publicadas. sim. E, Não, as dissertações nos últimos anos também. sim, cresceram bastante. Isso é bom. E isso é muito bom, não é? Mas há um caminho ainda, há muita acreditamos coisa. que todas as dissertações do mestrado são viradas à ordem Ordem jurídica jurídica guinense. guineense. Pelo menos a maioria, mesmo aqueles que estão aqui, Sim. os ex-alunos, não.
E nisto de intercâmbios, temos muita colaboração também de professores desta casa, da Faculdade de Direito de Lisboa, que escrevem para os nossos boletins. E temos até já os professores de fora, que também escreveram. E em termos de parcerias, também eu, no meu caso, o caso do mestre Robson, mestre Hermenegildo, mestre Rui Sanha, mestre Julião Vieira Insumo, já andamos aí também em alguns projetos de acordo da organização pelo professor Mário Freire Monte dos princípios da CPLP, princípios de penal e processo penal da CPLP. Também vamos ter artigos lá e há uma série já de intercâmbios com outras faculdades. Estão em bons andanças, arrumar em bom porto. E temos. Sim, só já soltamos as amarras, agora estamos ali. É continuar, né? Continuar o fluxo. Lá está, fica sempre aquele desafio de precisão, né? O que eu escrevi ontem, será que o que eu vou escrever hoje vai ter que estar no mesmo nível, ou tem que superar, ou tem que fracassar? Temos que ter essa consciência, porque no fundo as coisas estão a melhorar e temos que melhorar juntamente. Também, não é? É mesmo. E dentro, mais uma vez, eu espero que as coisas assim continuem e que as pessoas que já estão na retaguarda continuem a dar esse empurrãozinho, essa influência para que as coisas assim avancem. É importante nós preservarmos certas coisas da nossa cultura jurídica, debatermos, por exemplo, nós, como estamos inseridos em várias organizações da nossa zona subregional, não é? Que é dominada por os francófonos predominam e eles têm quase como têm a mesma base, para eles há coisas que são já estão sedimentadas, não vale a pena discutir. E para nós. E devem evangelizar-nos em relação a isso. Quando chega a nós ficamos, por exemplo, vou dar, por exemplo, a ideia da concepção do mandato para os franceses, não é a mesma ideia nossa, se bem que a doutrina francesa agora já evoluiu também por causa não é? Mas a ideia de que eles têm certos institutos jurídicos é diferente da nossa concepção, né? Então nós estamos lá para acrescentar, para dar o mais. Se for ler o livro do professor Menezes Cordeiro, de Direito Comercial, tem uma parte sobre o direito comercial Sim, ele faz sempre isso no início. Sim, e ele fala da importância da Guiné-Bissau estar, por exemplo, na OADA, né? É para trazer um plus, um mais, uma coisa nova, aquela organização. E creio que temos feito também esse caminho e vamos fazer ainda mais. E como é que vocês veem os estudantes africanos aqui em Lisboa, concretamente na nossa faculdade aqui no NEA, a fazer esse caminho ao longo do tempo? Se é que se pode falar de uma evolução, aqueles que estudaram cá na licenciatura, contrariamente àqueles que fizeram a licenciatura nos respectivos países de origem. Como é que vocês veem esse campo? Bom, eu para ser sincero, eu nessa temática estou mais autorizado do que a doutora Belisiana a falar, porque eu passei por os dois lados. Eu comecei a minha licenciatura lá e vim terminar a licenciatura cá. E depois fiz os outros ciclos. Este ano já temos muitos alunos que não vieram só da Faculdade de Direito de Bissau. Okay. Vieram já das outras universidades. Sim. Mas esta questão é pertinente porque nós, quando andávamos cá no NEA, já tínhamos essas discussões acérrimas mesmo, com o pessoal que andava aqui, o Ludmilo, o Tércio, o Edi, o Mamadou, por aí em diante. Porque muitas pessoas pensavam, não, nós que estamos a estudar na Faculdade de Direito de Lisboa, que é a melhor faculdade de Portugal, por assim dizer, já temos um plus em relação àqueles que estão a estudar nos respectivos países. Eu dizia, e agora vou reafirmar, é bastante enganosa essa visão. É bastante enganosa. Eu estive a discutir isto, inclusive discutimos cá, nesta sala onde estamos hoje, este assunto. Porque no fundo, a Guiné é o que é, mas pelo menos, respondo pela Guiné, né? Não conheço a realidade dos outros países africanos. Mas a Faculdade de Direito de Bissau está enfiado, infelizmente, na Guiné, mas é uma faculdade de referência. É uma faculdade com bastante rigor, é uma faculdade que imprime muita preparação aos seus alunos.
E essa preparação é uma preparação sedimentada ao longo de 5 anos, agora 6 anos. Só para ter a ideia. O curso cá é em 4 anos, é dividido a semestres, é tudo dado a correr. Eu lembro-me que saí de lá com cadeiras anuais, cheguei cá para ter cadeiras semestrais. Sim. Consequência, a matéria é dada da forma mais acelerada, né? Permite uma menor absorção, isso quer queira, quer não. Bom, obviamente que o professor que está a dar a matéria tem mais qualificação do que o professor que dá a matéria na Guiné-Bissau. Isso também não vamos discutir. É verdade essa parte. Mas se calhar as cadeiras anuais acabam por dar um conhecimento mais aprofundado, por assim dizer. Sim, isso também é verdade. Como eu passei pelos dois lados, acho que a realidade é essa. E eu digo, essa é a convicção minha e é a convicção que vai se manifestando em muitas pessoas que vão dar prova do contrário. Não é o país que forma a pessoa, não é? Nem a escola. Nem é a escola que forma a pessoa. Sim, isso também é um outro ponto. A pessoa autoforma-se. Depende do empenho que teve, depende da sua dedicação, depende de trabalhos extracurriculares e das suas ambições que andou a fazer. Mas Faculdade de Direito de Lisboa é a Faculdade de Direito de Lisboa, não é por acaso que é um dos melhores de Portugal, mas eu acho que os alunos têm que ter em mente que deve-se fazer a formação em qualquer parte do mundo, mas tem que ter um empenho pessoal que vai ditar a diferença. Essa questão nunca poderia ter a tua questão uma resposta muito objetiva, mas sim uma resposta mais subjetiva. Dependerá sempre da pessoa. Porque nós já tivemos a experiência nos corredores, também já falei com alunos de licenciatura aqui. Sim. E conheço a realidade dos alunos da Bissau. Eu conheço alunos que têm empenho. Mesmo em Bissau também, nós também temos isso, das escolas, da Faculdade de Direito de Bissau e das outras universidades. Eu tenho o privilégio de estar também noutra universidade. Nós os dois. Eu digo aos alunos da faculdade, desengane-se, pensem que todos que estão lá também não têm nível. Não têm nível. Já tivemos, eu por exemplo, falo de mim, e a Melisiana também tem um caso, o Tchudá obviamente tem vários outros professores que deram na faculdade e deram nas outras universidades. Eu tive alunos mesmo que me arrancavam 16. À vontade, assim, na Universidade de JPG. Mas o rigor da faculdade. O que eu tinha como critério é, se todos no final do curso vão ser chamados jurista, eu não vou olhar que a Universidade de JPG, se calhar, é menos criterioso e fazer testes diferentes, não. Eu faço o mesmo teste na Faculdade de Direito de Bissau e levo esse mesmo teste para a Universidade de JPG. E chego a ter alunos bastante bons mesmo na Universidade de JPG que não tive na Universidade de Colinas de Boia também, ideia aspas. Mas aí está, isso é uma questão pessoal, porque estar na Faculdade de Direito de Lisboa não dá-te todas as ferramentas, a nível de informação, de é um privilégio, mas tem que ser. Estás mais, estás bem servido. Sim. Em relação ao aluno de Bissau. Melhor biblioteca, inclusive. Sim, com obras mais atualizadas. Etc. Mas isso não faz de ti, não vai fazer de ti um melhor jurista que aquele que formou em Bissau. Isso depende de ti, do teu empenho. É mesmo. Aliás, já tivemos experiência de juristas que nunca saíram da Guiné-Bissau e vieram cá para o mestrado e tiveram mais sucesso do que aqueles que terminaram aqui. Curso cá Isso, pronto. Mas é isso. Mas dizer só porque o nome da escola não faz o jurista. Não. O jurista se autoforma, como disse o Ricardo, dependerá do empenho de cada um. E eu já vi que há certas pessoas, existe esse preconceito até hoje, Sim. porque ao falar com a pessoa, não, eu vou chegar em Bissau, eu estudei aqui e pronto. Não é bem assim. Vai ter que trabalhar no duro, não é porque saiu da Faculdade de Direito aqui de Lisboa, vai chegar, já está na testa, vai conseguir um emprego X e pronto. Não. Porque vai encontrar, mas essa é uma visão geralmente de todos os que estudaram fora dos respectivos países. Sim, mas há também aquela questão de querer conhecer além daquilo que é dado. Por exemplo, eu vejo alunos que estão a formar aqui, aqueles que, por exemplo, que se apaixonam por a área comercial, eu digo, começa a ler sobre a área. Sim, porque vai chegar lá, não sabe nada em comercial. É. Não sabe. Fica a boiar ali. Tem que ter trabalhos de domesticação. Sim.
E esse trabalho, convenhamos, nem todos os juristas fazem. Eu tive o árduo trabalho de fazer, a Belisiana sabe. Eu, nos meus primeiros meses em Bissau, primeiro ano em Bissau, era só fazer trabalhos de domesticação. Porque vim terminar o curso cá. E muitas cadeiras eu não vi com a legislação guinense. E eu, para ser advogado, tinha que dominar a legislação guinense. Não só conhecer as figuras e tal, mas tem que se fazer esse trabalho de domesticação. E o estudar em Portugal não lhe dá carta branca para ser melhor profissional em África. Desengana-se. Não dá. Há pessoas que vai encontrar em África que nunca saíram da África, mas com uma boa base, uma base sólida e com uma boa capacidade de trabalho. É mesmo. E como eu tinha dito anteriormente, para quem estuda cá é ter uma mentalidade aberta. É ter uma mente aberta, disposta a aprender coisas novas e adaptar-se a novas realidades e não e descurar-se um pouco do diploma e do nariz, não é? É um pouco isso. Pronto. Já falámos sobre muita coisa, já estamos na reta final, portanto perguntava-vos se tem alguma coisa de especial assim que gostariam de deixar aos nossos ouvintes assim para finalizarmos com chave de ouro. Já demos muitos conselhos É, aqui, isso é verdade, é verdade. Mas é isso, é empenhar-se. Eu acho que existem ventos novos em África, não é? Nós estamos a ver esse voltar ao, não digamos nacionalismo, mas ao panafricanismo puro, não é? E esses ventos de mudança talvez nós sentiremos nos países do PALOP, devido à nossa forma de pensar, a colonização intensa que nós tivemos, vamos sentir-o tardiamente. Mas cada um de nós deve-se talhar para ser um instrumento de mudança na sua sociedade. Mesmo que a pessoa decida fazer todo o seu percurso académico em Portugal, ficar, construir uma vida, que não se esqueça nunca de onde saiu. Sim. E que deve contribuir, não é? E deve ser um instrumento de mudança. Não, para ser instrumento de mudança, não necessariamente eu estar na Guiné, sim, mas ter voz dentro da Guiné, opinar sobre os assuntos da Guiné. Participar na comunidade. Exatamente. Então, sobretudo, não esquecer das nossas raízes, de onde nós saímos e onde nós realmente somos importantes. E ter sempre a abertura para, quando for chamado, poder voltar ao país. E a trabalhar, para tomar estilo, não é? Se bem que ninguém é tão nacional quanto nós pensamos, né? Somos cidadãos do mundo. Mas, efetivamente, se pudermos dar uma melhor contribuição aos nossos países, devemos fazer. Porque isto de estudar fora são novas águas que nós bebemos. E muitas pessoas que não saíram também dos nossos países precisam de beber essas águas. E esta troca de informação, esta troca de ambiente laboral é uma troca boa. É exatamente isso. Pronto, antes de acabarmos, há uma coisa que costumamos fazer em todos os podcasts, que é perguntar aos convidados, perguntar por uma palavra, uma única palavra para resumir esta experiência que vocês tiveram aqui neste episódio, e normalmente essa palavra vai servir de título para o episódio. É basicamente assim, vocês escolhem uma palavra que acham que é aquela que melhor resume esta experiência, e essa palavra ficará como título. Superação. Concorda com o nome? Superação. Está na linha. Ok, então essa é a palavra, esse é o título que fica para este episódio, superação. Agradeço mais uma vez por terem estado aqui connosco neste episódio. Certamente eu digo isso sem qualquer dúvida, vocês são referências, não só nos vossos países, mas aqui também, aqui na nossa faculdade. São exemplos, e às vezes nós sentimos uma falta de exemplos, de referências a seguir aqui na Faculdade de Lisboa, para nós africanos, e é sempre um gosto estar com pessoas assim e aprender com pessoas assim. Portanto, mais uma vez, obrigado por terem cá estado. Obrigado nós pelo convite. E quanto aos nossos ouvintes, vou pedir o mesmo de sempre, que fiquem atentos, fiquem ligados aos nossos episódios que vão saindo, e até a uma próxima. Adeus. Fiquem bem.